Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Seijas. Estamos aqui direto da Danfoss para começar esse webinar, O Futuro dos Fluidos Refrigerantes. No evento de hoje, teremos a apresentação de craques aí, para falar um pouco sobre um tema que é muito de interesse geral, né, de todos, que seriam os fluidos refrigerantes e que caminho que isso vai seguir no futuro para todos nós, né? Bom, durante o evento, teremos a apresentação primeiramente do Torben. O Torben, ele chama Torben Funder Christensen, líder experiente na indústria de refrigeração e ar-condicionado. Há mais de 20 anos trabalha em soluções para refrigeração sustentável de produtos do planeta. Desde que ingressou na Danfoss em 1995, Torben ocupou vários cargos de gerenciamento no desenvolvimento de processos de fabricação, materiais e componentes. Com essas profundas percepções técnicas, ele está na vanguarda do desenvolvimento de tecnologias com implicações de longo alcance, como ajudar a implementar o protocolo de Montreal e desenvolver melhorias na cadeia de frio. Torben continua a impulsionar a inovação aplicando tecnologias existentes a novos desafios, já que é autor de vários white papers e patentes. Ele possui MSc e é um PhD em Engenharia Mecânica pela Universidade Técnica da Dinamarca e apresenta a Danfoss na EPEE e HPA. Thank you for the nice introduction. I will now start the presentation about the refrigerant, and we call this presentation navigating within refrigerant transition. First of all, I want to show you a slide here showing the historical development of refrigerants. We started many years ago with the natural refrigerant in 1834. And then gradually throughout the years, natural refrigerants were only partly, of course, but they were replaced in many applications by chemical refrigerants, synthetic refrigerants. They started with the CFCs, which today are not allowed to be used anymore because they were depleting the ozone layer. Then it went into the H, which ended up being under phase out now, especially still being used in Latin America, but they are under phase out. And then in the 80s, it was discovered that the HFCs were the replacements for the Thank you for the nice introduction. I will now start the presentation about the refrigerant transition, and we call this presentation Navigating Within the Refrigerant Transition. First of all, I want to show you a slide here showing the historical development of refrigerants. We started many years ago with the natural refrigerants in 1834, and then gradually throughout the years, natural refrigerants were only partly, of course, but they were replaced in many applications by the chemical refrigerants, the synthetic refrigerants. They started with the CFCs, which today are not allowed to be used anymore because they were depleting the ozone layer. Then it went into the HCFCs, which ended up also being under phase out now, especially also still being used in Latin America, but they are under phase out. And then in the 80s, it was discovered that the HFCs, which were the replacements for the HCFCs, also has a climate impact. And that means that they were also starting to becoming phased down, not phased out, but phased down. And what we can see is actually that the future here is looking much more at natural refrigerants and very low GWP synthetic refrigerants for the new type of applications. So you can say, again, considerable changes are ahead and uncertainty is somehow quite high. We will see in 2023 already that even more strengthening of the phase downs is coming in the EU. That will set the scene for a lot of developments. And we will also in 2025 potentially
have some restrictions related to what we call the PFAS. I will come back to that a bit later. Here you have the global phase down, where you see the different phase downs around the world. The EU is the region that is most progressive in the phase down of HFCs. And you see that even the EU agreed to have a very aggressive phase down very early. It's a red curve here. Then they are now going to phase down even more. And we expect that this decision will be taken within a few months. In the US, they also follow very fast now, having a big decline in the quota also, and we will see a lot of technology development that is basically supporting this phase down. Latin America is expected in 2024 to have a freeze in the consumption of HFCs, and then also gradually in the 30s, you can say, starting to phase down the consumption of HFCs. A lot of countries in Latin America has actually ratified the Kigali Amendment also. And also the US has ratified, and that's why they here appear on the screen as the phase down countries. Right now, what you can see in Latin America is that most refrigerants within the HVAC area are the traditional HFCs like the 134A, the 404A, and the 410A. While R32, a replacement for 410A, is still in an early stage. For food retail glycol solutions, they represent 70% for medium and large stores. So that's quite a lot, and tells that a lot of indirect systems are applied in the supermarkets. The natural refrigerants like R477, which is CO2, and R290, which is propane, are used in outdoor placement chillers to generate the primary cold, which is then transferred to a secondary fluid like glycol. It's no doubt that there is a need also for more trained service technicians, especially for CO2, but we strongly also as Danfoss support the education of those technicians also by using our self-developed training material also. So what has really happened since 2015? Well, the EU F-gas regulation starts its HFC phase down, and in 2019 we had the Montreal Protocol starting its global HFC phase down, and also needs to include the HCFC phase down abatements, which means that R22 phase down schemes, they are also incalculated in the HFC quotas for the future. What is really important to take a look at here is actually the industrial feedback and the challenges, because industry, they invested a lot in new low GWP refrigerant solutions. There is this difference in the regional timing between the US, the Europe, and Latin America also. And it means also that the total available number of different types of systems is record high. It also means that the component availability has been increasing, and it covers from R22 to the new developed HFOs and the blends. And also they consider the accelerated revival of natural refrigerants like CO2 and propane. So the complexity today is extremely high. This will, of course, with time become much smaller, the complexity. So towards 2030, what factors is really influencing the phase down? First of all, the ongoing revision of the EU F-gas regulation. This is a very important thing because they are the first movers, and a lot of, you can say, experience will be gathered with the new refrigerants there. So it's actually worth taking a look on what is happening. So as I said before also, there will be very tough phase downs in Europe. At the same time, they are facing a huge amount of energy transition, which means that 60 million heat pumps are planned already in 2030 to be on the market. At the same time, you have this phase down. It means that you have a huge challenge. Then on top,
I started talking about PFAS in the EU also. Main F-gases, they are in focus here, but there are still a lot of uncertainty on specific sector derogations. So we will have to wait and see what comes out of this proposal. But likely you have heard something about that in the trade press also. The difficulty is really what I call the rebounds from the increasing MEPS, and MEPS means minimum energy performance standards. It is really that energy efficiency regulations, they have until now not really taken account of the big challenges on the refrigerant side. So industry are facing a big challenge in living up to energy efficiency standards. At the same time, they are not sure about the refrigerants. And that is a very, you can say, challenging position to be in. Just want to show you this slide here also, where we can see the overall process of the F-gas regulation in the Europe. Don't want to spend very much time on it, but just say that everything has more or less been accomplished, and now we are at a position here in 2023 where we are getting close to the final negotiations. We expect that some text will be available now already within 1 month, and then we will start having the polishing of the text during the autumn. So we expect to be ready by the end of the year with the new F-gas regulation. The phase down in the US likely influences Latin America quite much. So we see here a huge cut in the quota in 2024 already, meaning next year. This quota is governed by the Montreal Protocol phase down, so there is no uncertainty around the quota. The GWP limits of the refrigerants and the timelines for the main applications, they have been set also. And in the US, they have this SNAP rule. They are continuously being listed to ensure availability of the low GWP refrigerants that you need to be able to accommodate this phase down here. The building codes for air conditioning especially are expected to be in place for residential air conditioning by 2025. The phase down in the US is governed by some GWP levels. I made a very, very simple way of addressing that. We have some main sectors here, refrigeration, transport, chillers, and residential air conditioning. And as you can see here, the overall targets for the GWP levels of the refrigerants is quite simple. Refrigeration, you have a variation between the different sub-applications, but the GWP levels will be between 150 and 300. The transport, chillers, and the residential air conditioning will all have a limit of 700. So this will definitely influence the price development of the refrigerants ongoing. We will have technology developments also based on the potential shortage of the HFCs. Safety standard allowance for increased usage of flammable refrigerants will also be a thing that you need to observe very, very close. And then also the market readiness and the response to more challenging refrigerants like CO2 is very, very important. So it's not only in Latin America we have challenges on handling the new types of systems, it's actually a global issue. So we said, what is the safe bet for moving forwards? And we said, this is ultra low GWP refrigerants, especially if you are in the North American market, but also in Latin America, we think it's really worth taking a look at this. Use natural refrigerants whenever possible. Of course, you need to consider that safety standards are in place, especially when you look at flammable refrigerants. Local building codes also and local safety regulators, they have to align. You have to ensure that also. And then energy efficient components and solutions must be available. Those solutions, if we talk about
hydrocarbons. They are normally also available. Hydrocarbons are very efficient refrigerants also. And then, of course, the return on investment needs to be on par with the business as usual solution. This is a very important part also. It's an ongoing development, and that's why technologies, they develop every year. I think CO2 has been a very good example on that, improving efficiencies during the years also, and you can say increasing its own competitiveness by using heat recovery, for instance. Then you can also say ultra-low GWP F-gases. That would typically be the HFOs, which has a GWP that is very, very low. Many new systems are already available, and components definitely also. I would say it's important to go very low in GWP due to risk of increasing refrigerant prices. And this is really a lesson learned from the EU back from 2015, where the phase down started in Europe. The refrigerant prices increased actually a lot. Well, when you change refrigerant, make your own assessment. And we normally use what we call the refrigerant sustainability triangle. And the triangle has three main parameters. The safety as the first one. Of course, you need to address that through standard education and certifications. Then you have the affordability, and the capex must be balanced through the design, proper design, efficiency, and incentives for investment and availability. And then the environmental impact is a mix of refrigerants, the GWP, which means again the direct emission, and then also the real energy efficiency, which impacts also the emissions, especially if the electricity is coming from fossil fuel based electricity. And lately also the PFAS concerns that are very much discussed, especially in Europe, but also in the US. One of the things when we talk safety is the safety standards. We need what we call the timely safety standard development. And the issue around safety standard is that they sometimes develop quite slowly. They have a tendency to develop more slow than the legislation. And that is sometimes causing trouble for the industry. I made this illustration with the different main standards for the global HVAC and refrigeration environment. And here you have the ISO standards, you have the big European standards. Those big standards, they align more and more and become more and more equal. And what you can see by the color coding here is that the more red they get, the more they consider the flammable refrigerants also. Also, ASHRAE standards are looking into flammable refrigerants, and they also now support A2L, but they don't support A3 refrigerants as propane. Well, the UL has started to support A3 refrigerants like propane also. And that is a kind of ongoing development, and we can expect that the allowable charge sizes of the flammable refrigerants will increase in the future. Coming back on the prices for the refrigerants, this picture shows quite nicely how prices developed in Europe when the F-gas regulation kicked in back in 2015. In the beginning, there was not a lot to see, actually, and everybody thought, oh, this is not becoming a problem. But actually, the price development happened a little bit later with a delay because of the stockpiling of refrigerants. So at a certain point when the stocks were empty, the prices just went very, very high, you can see. From below €5 per kilogram to above 30 euro per kilogram, especially for the refrigerant 404A. But then the market counter-reacted and people started to change systems. And there was also a much more conscious, you can say, recovery of refrigerant and reuse of refrigerant. And then the market prices, they became reduced. And then now what we see is a small decrease again. But this is likely also what is going to happen in many other regions when they kick in with the phase downs.
cost of systems with ultra-low GWP refrigerant. Well, this is definitely a very important one. But what we can say is that during the last years, or you can say even 10 years, the portfolio of components for ultra-low refrigerants have been developed, and they are available on the market. Hydrocarbons like propane, they have very high efficiencies also. But in comparison to high-pressure refrigerants like the R32, capacity drops for the same displacement in the compressor, and the cost of the system will be slightly higher. CO2 has a more complex nature, and in warmer ambience, efficiency often suffers. But there are things to do here also. Technology development is also ongoing here with the ejectors, and we see very, very good results even in warm climates. Costs will often be higher as the systems have a tendency to be more complex. But CO2 has shown to be superior refrigerants also for heat recovery, and it's very important. It's very important economic parameter. A lot of CO2 users, they also have a need for hot water for cleaning purposes, and that's where you should really utilize the CO2. CO2 has a very high momentum in R&D and research also, and new efficient components are continuously marketed also. Take a look at the ammonia. It is very well-known refrigerant for large systems for many, many years. But conceptually, systems are developing now again towards lower charge sizes and also higher efficiencies. So we expect a quite nice rebound of ammonia for the future here also. HFO-based solutions are very close to HFC solutions. They are very, very efficient and have a little bit lower capacity, meaning that cost will increase marginally also on the systems, but efficiency goes up with HFOs. Talking about PFAS, what is PFAS? PFAS is standing for per- and polyfluoroalkyl substances. These are a group of substances that are more than 10,000 different types of materials. And you can say for more than 15 years, we have used the total industry, not only our industry, but the total industry has used PFAS materials. So it's actually quite important to follow the restrictions around PFAS, not only for refrigerants. Right now, the EU is in process of making restrictions of using PFAS. It has been submitted, the proposal, and it's been assessed for feedback and final decision. And target for early bans is in 2027. In the US, it's also in process, and right now they are gathering a lot of information through reporting, and the target for the early bans here is in 2030. We really urge you to follow what is ongoing here, because it's very important. Main refrigerants at play. Maybe you have seen this figure before. It shows a lot of different types of refrigerants that are grouped. On the x-axis, you have the density or the pressure of the refrigerant. And then on the other axis, you have the GWP value. And what you can see is as long as you are above the flammability line, you have something that cannot burn. If you move below the flammability line, then suddenly you will have a substance that has some degree of flammability. Either it's mildly flammable or it can be more highly flammable, like the propane and the isobutane, all those natural hydrocarbons here. And what is important to notice is, for instance, on the high pressure area, that 410A doesn't really have a non-flammable replacement. Not really, I would say, because there are new substances that we need to consider also. Those are blends based on refrigerants with very low GWP also, and they are actually interesting to observe how this will develop. What we can say here is also that on the very low density refrigerants, you still can have very low GWP refrigerants, which are still non-flammable. Otherwise, you have to take a look at the HFO refrigerants, which are very important also.
So let's take a look at the applications here. What we can see is that the refrigeration or the choice of refrigerant is moving with different speeds in different regions. It has a very high complexity covering from the A3 or the A1 refrigerants to the A3 refrigerants, which are the highest flammable one. And what we did was to take a kind of what is on the global crystal ball here, if you look very long term. And what we say is that for centrifugal and screw chillers and heat pumps, the very big sized equipment, we will have a big variation. It will go from a GWP of 300 down to a GWP of 15, depending on where you are in the world. And this picture actually changes or is valid throughout a lot of applications. On the scroll chillers, we think that there will be something which will be A1 refrigerants that will have a GWP around 300. And then you will also have a lot of solutions where you will use A2L refrigerants that is below 150, depending on where you are actually. The same with the low ambient dedicated heat pumps will be a big thing. Typically, it will be air to water. And here again, you will have some regions with 300 GWP and definitely also regions which will go much, much lower and also use propane in big scale. Air-to-air systems, this is the more, you can say, with the direct expansion inside. We think those systems, they will be below 750, but it still implies that there will be even used A3 refrigerants for the smallest capacities also. Industrial refrigeration, then we are moving into something where we are used to have very, very low GWPs. We think ammonia will still be a very interesting refrigerant here for a long time to come. And we will definitely also have A1s, which potentially could be the low density refrigerants. And we have also centralized systems in supermarkets. Here we have CO2 as an A1, and we also have A2L refrigerants in supermarkets, especially for the display cases and the other types of systems that you will find in the centralized systems. Condensing units, then we have less than 150 GWP. But again, what we see here is that those systems will utilize different types of refrigerants for sure, even going for CO2 in many places for the future also, but also utilize A2L and A3 refrigerants, again, depending on the capacity size. Self-contained units will use very, very small GWP numbers and likely use A3 refrigerants. So what to do now? Well, we say, first of all, follow what is happening. Start upgrading your competences and portfolio needed to handle natural refrigerants, because this will be a big thing to come. Especially for the EU, it is important, but also the US is moving rapidly towards natural refrigerants because of the quota reductions. We, as a company, we are investing a lot on resources to develop up-to-date information on natural and other ultra-low GWP refrigerants. And we invest a lot on not only the material and information, but also the product portfolios. Try and have a look at new developed guidelines wherever you can. There is a lot of nice material available on the industry organizations' websites. One example is the ASACOM homepage, where you can find a very nice guideline on how to use flammable components for flammable refrigerants. And then wait for PFAS restriction process, the outcome, what comes out, because if one region starts to do restrictions, it can easily spread to the rest of the continents. Nothing is final yet around the PFAS, but the likelihood of certain derogations develop as the process is moving also. So it's important to keep updated on this. So key takeaways at the end here. It's a very dramatic picture I have here with a big wave coming, but
it's no doubt that we are facing big challenges. We have to move as an industry also. The HFC phase down is ongoing, and it will even be stricter also. In the EU, it will only allow for ultra-low DVP solutions on the long run. And we expect the final text late 2023. The US will still allow refrigerants up to DVP 700 for air conditioning and heat pumps, while refrigeration will be below 300 and some applications even below 150. The restrictions usage of the PFAS may impact some of the applications within our industry here. We cannot expect any EU conclusion before 2025. The direct product impacts are in the EU not expected before mid-2027 then. So that's where a potential ban would kick in, yeah. Danfoss follow the process very close, and we will adjust our product roadmaps also, but only based on the fact-based decisions here. We recommend everyone in the industry to accelerate efforts and competence building to handle natural refrigerants, especially CO2 and propane, but also ultra-low DVP refrigerants for air conditioning and heat pump applications. They are expected to become very important solutions for larger capacity equipment. Hello. Yeah, so that was my presentation here, and you are very welcome to come up with the questions, and we will try to answer them in the best way we can do. Thank you very much for listening. Thank you, Torben. Muito obrigado, Torben. Vamos abrir então agora a questão das perguntas e respostas para a apresentação do Torben. Vocês podem digitar as perguntas no chat, assim, ao lado, e podemos fazer para ele. Eu queria começar com uma pergunta minha, não vejo nenhuma pergunta por enquanto, baseado muito na questão dos países, eles já tiveram essas lições aprendidas. Daniel, vocês me ouvem? De HFCs. Bom dia, professor, escutamos. Então, com relação aos países, os outros países, né, os países europeus, especialmente, eles já tiveram algumas lições aprendidas com a redução dos HFCs, né? Então, eu queria perguntar para o Torben, né, com base nessas lições aprendidas, como que foi essa transição, né, para eles. Então, Torben, can you hear me? Yes, I can hear you. So, I'm going to make a question to you, as waiting so the people formulate any question. I give one question from my side. So, about the other countries, they are advancing in terms of reduction, the consumption of the HFCs. What will be the lessons learned that those countries had in this transition? Yeah, first of all, thank you for the question. The lessons learned in the reduction has been actually a lot. I think, first of all, the market, they were not ready, and they have to start educating their staff also, seen from a technical and service perspective. Then the learnings was also that we had a lot of stockpiling of refrigerant, high DVP refrigerant, for quite a long time. And then we saw a big fluctuation in the prices also. But we also saw that then the market starts to change, actually, and we see low DVP refrigerant solutions, they start to become more and more normal to use also.
And I think that is the thing that is important to recognize, is to really time your entrance into low GWP refrigerant. It takes a while before you get used to it also, and so you cannot really be too early in that, I would say. Thank you. Bom, traduzindo para vocês, mais ou menos o que ele falou, para as pessoas que talvez não tenham domínio do idioma, bom, a transição naturalmente é um pouco demorada, né? E assim as pessoas acabam se acostumando com isso, né? Essa entrada dos fluidos novos, essas tecnologias acabam, devido aos altos custos que foram se tornando os HFCs, acabou fazendo com que a indústria voltasse seus olhos para novos fluidos com baixo GWP, mas é uma questão de um pouco demorada, mas que isso vai se aprendendo. Tem uma pergunta aqui interessante do senhor Thomas Cletton, um amigo nosso. Qual seria o impacto dos PFAS na atmosfera ou para a vida, os biomas, etc. Torben, I have an interesting question here from Thomas Cletton. That will be, what is the impact of the PFAS in the atmosphere or in the biomas and the life, so on, to our lives and so on? Sorry, I had to unmute myself. Sorry. No, it's a good question. Yeah. Can you hear me? Yes. Now we can. You can hear me? Okay, good. The influence is very dependent on the type of PFAS, first of all. And if you take refrigerants, they are actually not seen, according to the UNEP, to have a big influence, actually. Anyhow, it's still up for discussion if they will be included, because they, and that is in the European definition, because they actually is a quite substantial part of the PFAS. But the breakdown product of those refrigerant is a very simple form of PFAS, and it's not proven at all that this will have any effect yet. So I think it is actually still to be seen and discussed. There is a big part of disagreement. So as I also concluded, we will have to wait and see the conclusions around this. But PFAS is a group of substances that are more than 10,000 different substances. Mm-hmm. Okay. Yeah. Bom, Thomas, conforme a resposta do Sr. Torben, né, na verdade, isso, devido a esse tamanho, é uma discussão ainda em andamento, né, com base na quantidade, inclusive, de substâncias que aderem ao PFAS, né, e, naturalmente, essa discussão, eu acredito que seja longa, até que tenhamos uma conclusão, né, sobre isso. I can see there are different questions here. There is one question that is also in English, maybe you can also see. Yeah, it's from Stefania. Thank you very much for the presentation. I'd like to know how the global increase in the development and use of hydrogen in the energy sector could impact the refrigeration industry. I think quite a lot, actually, because if you say hydrogen, then I believe that you refer to the production of green hydrogen based on electrolysis. And those systems, as we are working with today, they will need some cooling, at least some of them. So in that sense, you can say the use of systems for cooling
those plants will definitely be huge, we believe. But it will not only be cooling, because if you are very wise, you utilize it for also for heating. So the ideal case is really that you make your hydrogen plants quite close to the big cities that need heating during winter. And then you can also do heating at the same time, utilizing the waste heat from those hydrogen plants. That's our favorite topic, I would say. Okay, thank you. So I think we have time for another question. One point I think is very interesting, also from Thiago Ferreira. So eu sei em português, qual o risco de escassez dos fluidos utilizados em grande escala hoje no Brasil, como R410? So, say what is the risk of missing fluids that is very utilized today in Brazil, like the R410? The risk of missing the supply of the refrigerants. Yeah, I think, it depends a little bit on the timing, I would say, because right now, for this year here, there is no risk, and for next year there is no risk, because in Latin America you would have the freeze of the consumption next year, according to the Montreal Protocol, but then in 2029 the phase down will start. So if you take it on a bit longer horizon, then you would say that you would definitely have to go to some other refrigerants like the R32 or the R454B or something as a substitute for 410A. But of course that is in a few years in the future, also looking into that. But in that sense, you have to take care of the safety measures, because those refrigerants, they are what we called mildly flammable. Ok. Thiago, no caso não existe um risco imediato de desabastecimento desses fluidos, até mesmo porque no próximo ano que começa a questão do congelamento de entrada desses fluidos no mercado, né? Ou seja, de não ter um crescimento deles no Brasil. Então, assim, é uma questão mais de pensamento já, diria, a longo prazo, para que que nós nos preparemos para isso, né? Então, nem no próximo ano, nem em 2025, isso seria um risco de desabastecimento, né? Com o tempo, naturalmente, entrando menos fluidos no mercado, a gente vai ter, naturalmente, um aumento de preços, possivelmente. So, Torben, eu acho que podemos encerrar as perguntas e a gente ir para a mesa de debate, estando previsto aqui para discutir com o pessoal. Torben, I would like to thank you. So we can now move to the round table. And so we'd like to really thank you about your time to be here and to answer the questions and make the presentation for us. Torben, you hear me? Yes, I can. Should I jump off? Yeah. Yeah, okay. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Pessoal, dando continuidade ao evento, eu queria agora abrir a mesa de discussão com alguns colegas. Dentre os colegas, temos aqui o Lucas Fujita, que é da empresa Chemours, né? O Lucas é formado por Engenharia Química pela Politécnica de São Paulo, atua no segmento de pesquisa e desenvolvimento de células combustíveis na Manchester Metropolitan University, e em sequência atuou como supervisor de utilidades em engenharia de confiabilidade na cervejaria Ambev, e atualmente especialista de serviços técnicos e desenvolvimento de novos negócios na área de Thermal
and Specialized Solutions na Chemours Brasil. É membro ISO Expert representando o Brasil no Comitê Técnico Internacional de Desenvolvimento de Normas para Refrigeração e Climatização ISO TC 86, além de atuar no CP055 dentro da Abrava, responsável por desenvolver normas ABNT para refrigeração e climatização. Bem-vindo, Lucas. Também queria apresentar o professor Peixoto. Bom dia, Lucas. Professor Peixoto, engenheiro naval pela USP, tem mestrado também em engenharia pela Universidade de São Paulo, doutor em engenharia mecânica também pela Universidade de São Paulo. Atualmente no Instituto Maior de Tecnologia, IMT, ministrando cursos de refrigeração e ar-condicionado, ciências térmicas e sistemas de conversão de energia, desenvolvimento de estudos e projetos de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de energia, emissões de GEE, refrigeração e ar-condicionado e questões ambientais globais. Consultor das agências implementadoras de Protocolo de Montreal, nas áreas de refrigeração e ar-condicionado, desenvolvimento de projetos de conversão industrial, planos de gerenciamento de refrigeração e cursos de treinamento no Brasil e países da América Latina e Caribe. Pesquisador do Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, IPT, de 81 a 95, envolvido na coordenação e execução de projetos de pesquisa e desenvolvimento, além de serviços e estudos técnicos e tecnológicos para órgãos governamentais e indústrias na área de engenharia térmica. E também queria apresentar a nossa colega Edna Tavares, engenheira mecânica com pós-graduação de análise de sistemas MBA em gestão estratégica de economia de negócios, com vasta experiência no segmento de refrigeração e projetos, tanto trabalhos das empresas Sulzer e White Martins, atuando em projetos para a indústria de bebidas, processamento de alimentos e indústrias petroquímicas. Iniciou na Danfoss no Brasil em 1997, como engenheira de aplicação com foco no segmento de refrigeração industrial. Pela Danfoss, atuou no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Atualmente ocupa a posição de gerente de vendas para negócios de refrigeração industrial na divisão de Climate Solutions do Brasil. Bem-vindo a todos. Espero que todos possam me ouvir. Bom dia, Daniel. Bom dia, professor. Bom dia, obrigado pelo convite. Parabéns a Danfoss pela organização desse encontro. Muito obrigado. Bom, eu queria abrir a discussão falando que em 2016, né, durante a reunião na capital de Ruanda, né, onde foi feito a emenda de Kigali, né, eles incluíram a questão dos hidrofluorcarbonetos na determinação do Protocolo de Montreal, né. Os HFC são poderosos causadores de chamado efeito estufa, gases que aquecem o planeta em 12 mil vezes mais do que o CO2. Então, o principal objetivo da emenda de Kigali é a redução da produção e do consumo dos HFCs no mundo, né? Então, o Brasil, em 2022, no final de 2022, então ele aderiu a essa lista, né, de países que ratificam a emenda de Kigali. Então, eu queria fazer uma pergunta para o professor Peixoto. Do ponto de vista prático, com a redução da utilização dos HFCs, que mudanças de comportamentos, tecnologias são esperadas para a nossa região? Grato, Daniel, pela questão. Acho que é uma questão importante, oportuna, né? Acho que todos do setor, de uma certa forma, estão intensamente envolvidos, né? E cada vez mais discutindo, né, o que fazer, né, após, né, essa aprovação aí de Kigali, que já tem um certo tempo, mas o Brasil, né, acabou ratificando a emenda de Kigali no final do ano passado. Um aspecto importante, um breve histórico, né, os HFCs demoraram 8 anos para serem incluídos como substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal. E os HFCs, né, não são substâncias que destroem a camada de ozônio, que é o objetivo básico do Protocolo de Montreal. Então, havia uma rejeição, né, de diversos países signatários do acordo, né, para a inclusão dos HFCs. Por outro lado, os HFCs foram estimulados, né,
pelo Protocolo de Montreal como alternativas básicas aos CFCs, HCFCs. Então, houve um grande debate que durou 7, 8 anos e, finalmente, a emenda foi aprovada. Num panorama global, o que a gente pode dizer é que as regras do jogo agora estão estabelecidas. Durante esse tempo, né, dessa discussão, né, para aprovação da emenda de Kigali, né, o setor industrial, os produtores, os usuários, né, de sistemas de refrigeração, de fluidos refrigerantes, tinham muitas dúvidas sobre possíveis regulações que iriam controlar, né, os HFCs. Então, os HFCs agora são substâncias controladas, né, não são substâncias que destroem a camada de ozônio, mas são gases de efeito estufa poderosos. E esse é o principal motivo da sua inclusão no Protocolo de Montreal. Ou seja, o Protocolo de Montreal agora é um acordo climático, é mais um acordo para, né, auxiliar, né, a comunidade global, né, no combate à grande questão, né, de mudanças climáticas, aí a crise climática que nós enfrentamos. A curto e médio prazo, né, os países, né, têm diferentes esquemas, né, como foi mencionado anteriormente, para, né, fazer o congelamento e estabelecer, né, as reduções previstas, né, pelo protocolo. Existem 4 grupos, 2 de países industrializados e 2 de países em desenvolvimento, né? E para cada um desses grupos existe um cronograma, né, de congelamento, no caso nosso, né, logo daqui a um ano, e depois a primeira redução de 10% em 2029. Né? O que o mercado, né, deve fazer, está fazendo, é se preparar, né, para as chamadas novas tecnologias, né? Muitas vezes é usado esse nome, eu não gosto, mas novos fluidos refrigerantes. A tecnologia vai ser a mesma do ciclo termodinâmico de compressão de vapor, né? E esses fluidos têm características particulares, né? Uma delas que foi mencionada na apresentação anterior é a questão da flamabilidade, né? Alternativas de baixo potencial de aquecimento global, que então tem que ser implementadas para reduzir, né, o consumo dos HFCs, em geral são inflamáveis, né, ou medianamente inflamáveis. E isso exige, né, uma preparação, né, do desenho, né, da engenharia dos sistemas com relação à proteção, exige treinamento, capacitação de instalação, manutenção, né? E esses pontos, né, de uma certa forma, vêm sendo tratados, né, pelos órgãos, né, que estão responsáveis pela implementação do Protocolo de Montreal, com projetos em acordo, né, em cooperação com agências internacionais, né, mas eles têm que ser intensificados. Né? Um aspecto importante que eu gostaria, me alongando um pouquinho mais, Daniel, eu gostaria também de incluir, é a questão do consumo de energia ou da chamada eficiência energética. Né? É sabido que o impacto climático, então estamos falando do impacto climático de sistemas de refrigeração de ar-condicionado, que fazem parte agora do escopo, né, da área de atuação do Protocolo de Montreal. Tem 2 componentes básicos, né, a grosso modo. Um é a emissão direta dos fluidos refrigerantes utilizados, vazamento, né, fim da vida útil, e o outro é o consumo de energia. E aí depende, né, de como a eletricidade, a energia basicamente utilizada pelo sistema de refrigeração em ar-condicionado, é produzida. Né? Se a matriz elétrica do país, né, vamos dizer, entre aspas, suja, ou seja, tem um fator de emissão de carbono significativo, o consumo de energia dos sistemas de refrigeração em ar-condicionado significa impacto ambiental. Né? Então, ao mesmo tempo, né, que o Protocolo de Montreal, a emenda de Kigali, prevê a redução e, às vezes, em muitos casos, a eliminação do uso dos HFCs, ele também está olhando para a questão da eficiência energética. Não adianta nada você substituir, né, os HFCs por um outro fluido com baixo potencial de aquecimento global, se você tem um grande aumento do consumo de energia, né, e que em muitos países, né, dependendo então da matriz elétrica, novamente, significa
alta emissão de gases de efeito estufa, indiretamente, é o chamado efeito indireto. Então, os projetos, né, de conversão, né, a adaptação de sistemas, o uso de fluidos alternativos, HFCs, fluidos de baixo GWP, tem que ser olhados com o olhar da eficiência energética, que cada vez mais é mais importante. Então, eu destacaria esses 2 pontos, né, como preocupações e como desdobramentos, né, da emenda de Kigali, né, que, novamente, né, acho que é importante ressaltar, né, o Brasil agora é signatário. Não, muito importante os pontos, professor. A gente às vezes tem que também ter uma visão um pouco maior, né? Não só os fluidos refrigerantes são os grandes vilões, né? Essa geração de energia tem que ser prestada atenção e a contínuo desenvolvimento tecnológico, né? Muito interessante. Lucas, puxando um pouco do que o professor Peixoto comentou, ou seja, tendo essa diminuição de HFCs, que fluidos você enxerga que seriam os possíveis protagonistas no futuro no mercado brasileiro? Boa, obrigado, Daniel. Bom dia, parabéns também pela apresentação ao Torben. Bom dia também ao professor Peixoto e à Edna. Tá, então, sobre essa dúvida, acho que é importante a gente comentar. Eu vou falar um pouquinho da parte dos fluidos haloginados, acho que a Edna vai comentar um pouquinho dos fluidos refrigerantes com amônio e CO2, mas quais são os principais fluidos que hoje a gente vê como o principal substituto de menor GWP para os atuais HFCs? Tá? Então, os fluidos substitutos eles vão depender muito da aplicação. Então, por exemplo, quando a gente olha para esse equipamento de ar-condicionado automotivo que usa um R134A, ele já está sendo substituído pelo R1234YF, que tem um GWP menor do que 1. Isso, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, os veículos de passeio hoje já não usam mais a 134. Algo semelhante também para a substituição do 134 para chillers, né, chillers centrífugos, chillers parafuso. E quando a gente olha, por exemplo, para a refrigeração comercial, industrial de média e baixa temperatura, que hoje a gente está acostumado, às vezes, ainda até usar um R22, né, bastante R404, aí já existem fluidos HFOs de baixo GWP, abaixo de 150, como o R454C, que o próprio Torben comentou. Tá? E para aplicações de climatização, então, ar-condicionado residencial, comercial, até mesmo chillers de água gelada para refrigeração de processos industriais também, em substituição ao atual 410A, existem aí 2 opções, né, que é o R32, que ainda é um HFC, mas já tem um GWP um pouco mais baixo que o 410, e o R454B, que é o que vem sendo adotado, por exemplo, nos Estados Unidos, para equipamentos de climatização de menor porte, né, residencial, por exemplo. Tá? Um ponto que é interessante comentar, e acho que combina, né, junto com a fala do professor Peixoto e também do Torben, é que esses fluidos que eu comentei são todos os fluidos que possuem classificação de segurança ASHRAE A2L. O que isso significa na prática? Que eles são fluidos que não são tóxicos, mas são levemente inflamáveis. Ou seja, você nunca pode fazer um retrofit de um fluido refrigerante A1 para um fluido refrigerante A2L. Você sempre precisa de um sistema novo, projetado para a utilização desse fluido refrigerante A2L, para operação de maneira segura, mas também de uma maneira mais eficiente. Porque, assim como o professor Peixoto comentou, de nada adianta, né, a gente colocar um fluido refrigerante que tem um GWP menor, se a gente tiver muito vazamento de fluido, ou se o sistema ficar menos eficiente, se ele acabar consumindo menos energia. Então, a ideia desses HFOs A2L é combinarem, né, esse menor GWP, mas também com uma maior COP, né, um melhor desempenho do equipamento, reduzindo o consumo de energia. E aí é um trabalho sempre em parceria, né, são projetos sempre em parceria com os fabricantes de sistemas, de compressores, como a própria Danfoss, por exemplo. Tá? Então, acho que era um pouquinho disso, Daniel. Acho que o pessoal talvez tenha mais algumas perguntas aí no decorrer do bate-papo, mas já dá para dar uma introdução aí dos principais substitutos. Não, muito legal. Obrigado. Eu acho que assim, a gente não pode deixar de lado também
os fluidos refrigerantes e falar também um pouco sobre refrigeração industrial, né? Então, acho que fazer uma pergunta para a Edna, que seria interessante. Edna, a amônia, naturalmente, sempre foi o grande protagonista da refrigeração industrial, né? E a gente vê uma certa possíveis tendências futuras, né? De uma participação do CO2, né? Como você enxerga essa utilização do CO2 no nosso mercado? Bom dia a todos de novo. A resposta a essa pergunta, Daniel, ela é relativamente simples, né? Porque os motivos que levam a talvez a adoção do CO2 como uma possibilidade na refrigeração industrial são diferentes daqueles que foram os causadores do uso na refrigeração comercial e em supermercado, né? Então, essa pergunta é simples, mas os motivos e a conclusão é um pouquinho complexa. Enquanto que no supermercado, né, o CO2 foi introduzido como uma opção aos refrigerantes sintéticos, na refrigeração industrial não houve essa necessidade. A amônia já é um refrigerante natural, já é um refrigerante com impacto zero no aquecimento global e o baixo GWP. Então, não há motivo, esse não foi o motivo para a adoção de uma outra solução, né? A conclusão, por esse motivo, né, a gente vê que em 15 anos, poucas novas instalações de refrigeração industrial com CO2 surgiram. Há 15 anos atrás deviam ser 5, hoje talvez um pouco menos de 20 instalações. Então, a conclusão é que o ritmo é muito lento, né? E por que isso acontece? Qual a causa dessa velocidade tão reduzida? A amônia é o refrigerante natural. Não há motivo, pensando em termos de meio ambiente e aquecimento global, não há motivo para adotar outra solução. Mas ela não é perfeita, né? Por que usaríamos outras soluções? A amônia é o refrigerante B2L, né? Tem uma toxicidade, tem uma baixa flamabilidade. Esse é um aspecto importante que deve ser considerado quando se faz a instalação industrial. Em temperaturas muito baixas, abaixo de menos 33, a gente tem pressões negativas. Opa. Acho que cortou o microfone, Edna, acho que não estamos ouvindo. Edna, não estamos te ouvindo. Caiu. Desculpe, acho que estamos com uns probleminha de conexão. Vamos ver se consegue se restabelecer. Edna, você está nos ouvindo? Um minutinho só, pessoal. Edna? E agora, ouvem? Agora sim, voltou. Legal. Desde o começo, responde a sua pergunta? Tá, vamos lá. Vamos lá. A pergunta é por que essa demora de usar o CO2 e como é que está o status do CO2 em instalações industriais, né? Isso. Bom, me desculpe, né? Falha técnica aqui. Bom, a resposta a essa pergunta ela é razoavelmente simples,
mas os motivos que levam a essa conclusão é que são complexos. Então, enquanto na refrigeração comercial e supermercado houve a necessidade de se encontrar uma solução uma solução mais natural em substituição aos fluidos sintéticos, e o CO2 se mostrou como uma solução viável e considerando todo o desenvolvimento que teve a indústria para usar o CO2, está bem sedimentado, né? Na refrigeração industrial, essa necessidade não se apresentou, porque as instalações já possuem fluido natural. A amônia é um refrigerante natural e acho que foi como o Torben falou, ela vai estar presente ainda por muitos anos, porque é a melhor solução para instalações industriais. Por outro lado, há 15 anos aproximadamente, quando começamos a tratar do CO2 como uma possibilidade dentro de frigoríficos e plantas de processamento de alimentos, existiam aproximadamente 5 instalações no Brasil, isso há 15 anos atrás. Hoje, deve ser no máximo 20 instalações que adotam o CO2 como um fluido também de produção de frio. Então, assim, a conclusão é que o ritmo é muito lento. Na refrigeração industrial está muito lento. Agora, as causas que justificam essa velocidade são várias, né? Já que a amônia é aquilo, é o refrigerante natural. Então, não há necessidade dessa preocupação com outras soluções. As características do refrigerante, né, da amônia, que é um B2L, então ele tem uma toxicidade, é tóxico, e ele também é levemente inflamável, pressões negativas quando em temperaturas muito baixas, que poderia causar um aumento da presença de incondensáveis na instalação, reduzindo a eficiência do sistema, mão de obra capacitada para operar instalações frigoríficas mais complexas, né? Esses são vários motivos que levariam a considerar uma outra solução, e não 100% amônia. E o maior de todos também é a legislação. Hoje em dia, está se exigindo muito mais dos usuários da refrigeração industrial cuidados em relação à segurança de funcionários, a questão de descarte de produtos, que antes não se tinha todo esse cuidado, né? Então, tudo isso poderiam ser motivos para migrar para o CO2 como uma solução alternativa. Entretanto, outras soluções surgiram, né? A solução com o uso de fluido secundário, ela está sendo largamente adotada como uma alternativa para a redução da carga de amônia dentro das instalações. E talvez isso tenha sido um dos grandes motivos para não se considerar o CO2 como uma possibilidade alternativa no caso de diminuição de carga de refrigerante. E, além disso, né, me parece, o pequeno interesse, o pouco interesse de todos os players da refrigeração industrial em oferecer soluções fora do óbvio, que são com fluido secundário aos clientes. E que, por conta disso, também conhecem pouco das possibilidades do CO2 como um fluido refrigerante na refrigeração industrial. Então, Daniel, eu acho que esses são os maiores motivos que levam até esse momento com que a indústria não considere o CO2 como uma solução tecnicamente viável, energeticamente aceitável e ainda aceitável em termos de meio ambiente. Obrigado, Edna. Acho que isso também responde até a pergunta do Thiago Cabral, no qual ele fez ali na apresentação, colocou na parte do Torben, né? Já fala um pouco isso a Edna. Queria até
também puxar uma outra pergunta do Leonardo Mitsugi e direcionar para o Lucas, né? Voltado no que ele coloca aqui sobre os HFOs, né? Então, Lucas, dentre esses novos fluidos, então, que estão sendo possíveis tendências de mercado, né? Os HFOs, eles possuem, então, muitos deles essa questão de serem A2Ls, né? Características inflamáveis. Então, ou seja, não seria uma conversão de sistema que você só troca o fluido, né? Então, quais seriam as principais diferenças entre eles e quais seriam os seus cuidados de segurança, armazenamento? Boa, agradecer o Luiz, né, pela pergunta. Então, qual que é a grande diferença, né, entre um fluido refrigerante A2L e um fluido refrigerante A1, né, como um 22, 404, 410, que a gente já está acostumado do ponto de vista do dia a dia técnico, da manutenção, da segurança do armazenamento, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, do ponto de vista das ferramentas, é importante que as ferramentas sejam adequadas para trabalhar com fluidos levemente inflamáveis ou inflamáveis, tá? Então, por exemplo, um cilindro de recuperação, uma bomba de vácuo, os detectores de vazamento precisam ser compatíveis, as próprias recolhedoras também precisam ser compatíveis com fluidos inflamáveis, muito porque para proteger e mitigar qualquer risco de incêndio, de explosão utilizando esses fluidos, tá? E essas dicas também são válidas tanto para A2L, quanto para A2, quanto para A3, né? Que são o caso, por exemplo, do propano ou do butano. No dia a dia da manutenção, então muitas vezes o que a gente considerava, né, boas práticas passam a ser obrigatoriedades. Por exemplo, antes de fazer qualquer tipo de manutenção, olhando para a solda, brasagem, algum tipo de corte, é extremamente importante evacuar 100% do sistema, né, recolher 100% do fluido refrigerante e no momento prévio à carga do fluido refrigerante no sistema, sempre fazer um teste de estanqueidade, que a gente pressuriza o sistema com nitrogênio para garantir que a gente não vai ter nenhum tipo de fuga ou vazamento futuro no nosso sistema de refrigeração, seja ele de pequeno, de médio ou também de grande porte. Tá? E por fim, da questão de armazenamento, é sempre importante comentar que os produtos inflamáveis sempre precisam ser armazenados separados dos produtos não inflamáveis. E quando a gente fala de fluidos refrigerantes, e aí para todos, praticamente todos, né, eles sempre são comercializados em cilindros pressurizados, né, na fase líquida pressurizada. Então é importante que aquele cilindro ele seja armazenado num local ao abrigo do sol, da chuva, de intempéries, sempre em temperaturas abaixo, né, de 52 graus Celsius, para evitar qualquer risco de dano ao produto, à embalagem e garantir também um armazenamento seguro. Tá? E aí acho que um ponto importantíssimo da gente sempre relembrar, não custa nada a gente comentar de novo, é nunca fazer um retrofit de um sistema A1 para um sistema com fluido A2L ou para um fluido refrigerante A3. Tá? Então, um equipamento de refrigeração de climatização que foi projetado para A1 não poderá ser feito esse retrofit. Quando a gente fala de retrofit, é a substituição direta do fluido refrigerante. Tá? Sempre utilizar um equipamento projetado para A2L, com A2L, com A3 para A3, para a gente garantir não só eficiência, desempenho e performance, mas também a segurança dos equipamentos das instalações. Tá? Acho que responde um pouquinho, Daniel, a pergunta. Legal, Lucas. Essas preocupações são muito importantes, né, para que não ocorram acidentes aí no campo, não tenham... Acho que assim, até puxando essa questão, né, de cuidados, né, eu queria fazer uma pergunta para o professor Peixoto, ou seja, olhando nesse sentido, professor, qual seria o papel das instituições de ensino, né, nessa introdução de novas tecnologias, tanto no ensino técnico, também como no ensino superior? Professor? Opa. O professor escutou Alô? a pergunta? Eu escutei a pergunta. Você está me ouvindo agora ou não? Estamos ouvindo, sim. Perfeito. Então vamos lá.
Acho que essa questão, Daniel, ela é muito importante, né? Nós vivemos um tempo, né, de desafios para o setor de refrigeração e ar-condicionado. Historicamente, a gente tinha uma situação, vamos dizer, mais confortável sob o ponto de vista de ausência, né, de demanda para desenvolvimentos e para soluções, né? R12, 22, 502 respondiam por quase tudo. E hoje a gente tem uma situação muito mais complexa. E para lidar com uma situação mais complexa, a gente precisa de conhecimento, precisa de avaliação, de investimento, né, em conhecimento. As várias instituições de ensino, nos vários, né, setores e níveis ou de preparação, né, e discussão, né, dos temas, né, que são mais associados a uma atividade prática, uma atividade de desenho, de engenharia, enfim, elas são muito importantes, né? A questão da flamabilidade, né, é fundamental de ser tratada adequadamente. E isso exige, né, capacitação em boas práticas, como fazer um manejo adequado, como minimizar, né, ou eliminar os riscos, né, devido ao uso desses refrigerantes, né? Então, instituições como o Senai, por exemplo, né, elas são fundamentais, né, em todo esse processo aí de adequação da nossa mão de obra. E nós, como país em desenvolvimento e com uma série de problemas, né, nesse setor de educação, a gente tem que, né, encarar isso daí como mais um desafio e fortalecer esse sistema, né, de capacitação, de ensino técnico. Por outro lado, né, instituições de ensino superior têm um papel também muito importante, né? A gente viu que, além do uso, do manejo do refrigerante, a questão da eficiência energética e do consumo de energia é muito importante, né? Existem diversos estudos, né, que fazem, o estabelecimento de cenários futuros e previsão do aumento, um grande aumento, né, do consumo de energia, né, devido ao aumento, né, do uso de sistemas de refrigeração e ar-condicionado, né, quer seja para conforto, cadeia do frio e assim por diante, né. Então, o consumo de energia desse setor, né, que historicamente talvez não era tão importante ou não era tão considerado, hoje, né, é muito relevante. Diversos estudos, a Agência Internacional de Energia produziu um estudo importante, que é um marco, né, alguns anos atrás, que é o futuro, né, da refrigeração, The Future of Cooling, né, e que estabelece esses cenários, né, de consumo de energia. Para você ter uma instalação adequada em diversos níveis, você precisa de capacitação, né, de projeto, de instalação. E isso é um papel, né, das instituições de ensino superior, de instituições de engenharia e de outras áreas, né? É muito importante, né, você capacitar os profissionais, né, para eles enfrentarem adequadamente, para eles terem acesso às tecnologias, acesso a ferramentas, né? Simulação de sistemas é muito importante, né, para você ver, para você avaliar, né, as alternativas, as configurações de arquitetura de sistema, né? E, por outro lado, né, no setor de manufatura, de fabricação, né, existe também uma necessidade de desenvolvimento, né? O Brasil, né, tem uma tradição, né, em algumas áreas, algumas sub-áreas, né, do setor de refrigeração e ar-condicionado, né, de desenvolvimento, compressores, trocadores de calor, né, e eles têm esse desenvolvimento tem que continuar. O apoio das instituições de ensino superior, a cooperação com as empresas, com as instituições privadas, é fundamental, né, para a gente ter soluções adequadas, né, e que enfrentem esses desafios complexos que nós temos hoje. Eu não sei se respondi, Daniel, se você quer explorar um pouquinho mais, muito fica à vontade. Não, muito legal. Eu queria fazer uma pergunta agora para a Edna, atrelado um pouco à questão industrial, né? Mais instalações maiores, né? É um tema um pouco polêmico de dizer com
base assim, de quanto isso pode ser energeticamente melhor ou pior, ou que seja, né? Mas, assim, em tese, em teoria, os fluidos refrigerantes com expansão direta são mais eficientes do que, por exemplo, os fluidos secundários como o glicol. E nós vemos que o setor tem adotado, até como você comentou, Edna, a utilização do glicol está sendo amplamente utilizada, né, no setor. Então, às vezes, assim, mesmo em detrimento uma eficiência energética, os clientes optam pela utilização de fluido secundário glicol. Qual seria, na sua opinião, a motivação desses clientes para seguir por esse caminho, né, essa solução? Bom, o maior motivo é a segurança, né? Essas soluções, ela, no fim das contas, reduzem a quantidade de amônia que está em circulação na planta industrial. Então, o foco na segurança, na proteção das pessoas e dos produtos é um maior motivo para a utilização de fluido secundário na refrigeração industrial. O risco de exposição de pessoas e produtos ele é mitigado com essa solução. Agora, não existe somente essa solução para se reduzir a carga de refrigerante numa instalação. O próprio CO2 pode ser usado como fluido secundário, mas com uma eficiência mais alta, uma vez que ele vai evaporar na instalação. Então, ele tem uma maior eficiência, ele tem um menor consumo energético, a viscosidade é melhor quando comparado com alguns fluidos secundários tradicionais. Então, existem várias soluções para a redução da carga de amônia que não necessariamente seja usar um brine ou um glicol. Agora, sobre esse é o melhor caminho, eu não sei dizer, porque talvez não exista uma resposta definitiva para isso, né? Eu acho que tem que se analisar cada necessidade e, em conjunto com o usuário, né, definir qual a melhor solução para aquela aplicação. Agora, com certeza, conhecer o leque de opções disponíveis e todas as implicações é importante para que se tome uma solução bem assertiva. Também, eu não posso dizer que existe só o caminho fácil, né? Que sistemas com fluidos secundários parecem mais simples do que uma instalação completa com amônia, parecem menos complexos, isso não tem sombra de dúvida. E o desenvolvimento dos projetos é amplamente conhecido, então talvez exista uma tendência de se optar sempre pelaquilo conhecido e que se domina, em detrimento de talvez algumas outras soluções, ainda com fluido secundário, mas um pouquinho mais complexas e desconhecidas. Acho que eu respondi a sua pergunta, Daniel. Faltou alguma coisa? Respondeu sim. Não, respondeu sim. Professor Peixoto, tem uma pergunta para o senhor aqui no chat, da Késia. Ou seja, com a ratificação do Brasil, né, na emenda de Kigali, a pergunta diz quais seriam os próximos passos que você entende que o Brasil tem que tomar após Kigali? Bom, sob o ponto de vista institucional, governamental, né, o país, como signatário do protocolo e da emenda de Kigali, né, ratificou recentemente, ele tem que obedecer o cronograma para os países entre os quais o Brasil faz parte, né? Então, nós temos um congelamento e depois uma primeira redução, né? Ainda sob o ponto de vista governamental, ao mesmo tempo que o país tem
vamos dizer, essas obrigações, né, ele tem apoio também para, né, essa implementação, né, para implementar as medidas às quais ele está sujeito, né? Então, o Protocolo de Montreal, ele está apoiando o desenvolvimento que são chamados KIPs, né? Em português, Planos de Implementação de Kigali. Basicamente, né, tem que ser feita uma avaliação do uso de HFC, do consumo, na verdade, no nosso caso, importação, basicamente, a gente não produz, né, aonde é feito, né, o uso, né, quais as aplicações que utilizam, que consomem os HFCs, né, quais são as possíveis alternativas e ter uma interação também com o mercado, com as associações, né, industriais, com a Brava, e outras associações, para fazer, né, a estratégia adequada para o país. Então, isso já está em curso, né? O Brasil recentemente, né, ratificou, então ele agora tem direito, né, é elegível para receber apoio, né, para desenvolver esse plano, né, que o Ministério do Meio Ambiente já está, né, pensando aí, né, no seu desenvolvimento, né. Sob o ponto de vista aí agora do outro lado do mercado, né, como eu falei inicialmente, as regras do jogo estão claras, né, existem diversas alternativas que já estão no mercado. Quase todas as aplicações hoje em dia têm alternativas de baixo GWP. Algumas ainda são um pouquinho mais complicadas, transporte refrigerado, principalmente, ou aplicações de muito baixa temperatura, criogenia, onde você tem o 23 ainda como um refrigerante sendo utilizado em sistema de cascata, né, para temperaturas muito baixas, menos 100, 150 e assim por diante. Então, essas alternativas estão disponíveis, né? E aí, né, também juntando, né, ou conectando com as questões que a gente discutiu antes sobre a necessidade de capacitação, interação, trabalhar as informações, disseminar informações, né, são todas ações, né, que são necessárias hoje em dia. Então, eu diria que esses, né, são os passos, né, subsequentes aí que a gente vai estar dando nos próximos tempos. Obrigado, professor. Eu queria fazer agora a gente já está em cima da hora, mas eu queria estender um pouquinho, que eu acho que é possível, e responder uma pergunta do Everton Alexander, perguntar para o Lucas. Lucas, o Alex... desculpa, apareceu como Everton Alexander, mas ele fala o Alex da Energy Air. Gostaria de alguns comentários sobre a utilização da água gelada em climatização predial versus R410 e R32. Boa. Até um desafio, né, que a gente tem hoje é como entender os diferentes setos de sistemas de refrigeração, principalmente olhando para a climatização de sistemas de grande porte, né? Então, hoje a gente tem muitos sistemas que ainda utilizam de fato um R410A em expansão direta, né, nos próprios edifícios, mas também sistemas como centrais de água gelada para climatização e grande porte, tá? Quando a gente olha um pouquinho para o futuro, comparando soluções com R32, com R454B, a gente vê muita utilização desses fluidos A2L, mas com expansão indireta, muito similar ao que vem acontecendo no segmento industrial com amônia. Por quê? Porque os sistemas com expansão indireta acabam tendo, de fato, uma carga de fluido refrigerante menor, né? Você tem um risco de vazamentos menores de fluidos refrigerantes, mas garantindo ainda uma relativa boa capacidade e eficiência energética, tá? E uma coisa que eu acho que é importante comentar também, Daniel, que os projetos de refrigeração e climatização, seja para sistemas de pequeno porte, um split, ou um sistema de climatização de grande porte, como sistema centralizado, eles precisam seguir as normas também de projetos referentes a cargas de fluidos refrigerantes.
depender se ele é um sistema que vai atender um segmento industrial, comercial, residencial. E aí algumas normas que a gente geralmente costuma comentar como referência, por exemplo, a EN 378 ou as ISOs 5149, partes 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, vai depender muito da configuração, né, da aplicação daquele sistema e também qual fluido refrigerante vai ser utilizado. Então, a gente não consegue definir qual que é aquele... sempre tem um que a gente gostaria que tivesse mais, mas vai sempre depender muito do projeto daquele sistema, daquela aplicação final. Tá certo, Daniel? Então, acho que é um pouquinho disso. A gente sabe que queria que tivesse uma bala de prata, né, igual a gente tinha antigamente com a R22, que aplicava para tudo de todas as maneiras, mas é importante a gente conhecer, né, as opções disponíveis e avaliar tecnicamente qual melhor se adapta para cada tipo de sistema. Ok, muito obrigado. Bom, pessoal, a gente já está em cima da hora. Eu queria agradecer a presença do Lucas, né, que muito atenciosamente topou participar desse debate. O professor Peixoto, um grande prazer vê-lo novamente. Já conversamos, fui aluno do professor Peixoto na Escola de Engenharia Mauá há 20 anos, acredito já. Passa muito rápido, né, professor? E também sem dúvida. Agradecer a Edna também pela sua contribuição, todo o seu conhecimento, expertise nessa área industrial. Caso vocês queiram dar uma palavra de agradecimento, vocês fiquem à vontade, né? Quer começar, Lucas? Então, só um agradecimento a você, Daniel, Torben, toda a equipe da Danfoss pelo convite e também deixar sempre o canal aberto. Eu acho que a ideia para a gente ter essa transição de fluidos refrigerantes de maneira sustentável, de maneira gradual e da maneira segura, é importante que seja sempre um compartilhamento de conhecimentos dos fabricantes de fluidos, dos fabricantes de componentes, para que o mercado e a sociedade como um todo tenham conhecimento adequado para a gente garantir a sustentabilidade sempre a longo prazo, né? Que não seja uma solução somente pontual a curto prazo e a gente tenha um futuro sustentável também para a refrigeração e climatização aqui no Brasil. Né? Então, obrigado novamente, Daniel. Obrigado, Lucas. Professor? Novamente, né, Daniel, agradeço aí o convite, parabenizo a Danfoss, né, agradeço a atenção de todos os participantes que nos acompanharam, né, nesse encontro. Eu acho fundamental, né, ações desse tipo, né, para a gente ter, né, as soluções mais adequadas, minimizar impactos. A gente tem desafios grandes, né, e o setor de refrigeração e ar-condicionado tem que responder, né, a parte desses desafios, né, para a gente ter uma sociedade mais sustentável, né, e minimizar os nossos impactos. Então, agradeço novamente o convite e até a próxima. Obrigado, professor. Edna? Daniel, obrigado pessoal que está acompanhando a apresentação. Eu sou suspeita para falar de CO2, né, e de refrigeração industrial, porque eu sempre divulguei bastante, sempre apresentei bastante as possibilidades com CO2 nos clientes, e acho que a refrigeração industrial tem certamente um timing diferente das outras refrigeração, mas espero que haja uma aceleração em relação à adoção do CO2, né? A gente já está vendo muitos casos de sucesso, mas um pouquinho mais rápido do que está acontecendo, quem sabe na próxima Rethink, não tanto, Edna, mas talvez em menos de 20 anos, em menos de 15 anos, a gente veja o crescimento de instalações com CO2 também na refrigeração industrial. Obrigada. Obrigado, Edna. Bom, queria agradecer também a todos os participantes, lembrá-los apenas que nós vamos encaminhar para vocês uma pesquisa de satisfação, né, com relação à apresentação. Peço que respondam, auxiliem muito no nosso trabalho de pensar em novos eventos e entender se estão sendo bem aceitos por vocês. Mais uma vez, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e
Até a próxima.